Por que você perde peso com Ozempic? Nesse vídeo, vou te explicar os motivos desse medicamento ser tão famoso para o controle do diabetes tipo 2 e da obesidade. E de quebra, você ainda vai saber também seus efeitos colaterais e a forma de utilizá-los. Vamos lá? Como vai, pessoal? Meu nome é Jorge Abud, sou médico e nesse vídeo quero explicar a razão do sucesso do Ozempic. Antes de mais nada, se você gostar do conteúdo desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal clicando no símbolozinho no canto inferior do vídeo. Não sei se vocês têm noção da pandemia que estamos enfrentando. Não estou falando do Covid, não. Essa pandemia que estamos enfrentando é silenciosa e está matando a nós, nossos filhos, nossos pais, lenta e sorrateiramente. Essa doença disfarçada em normalidade, chamada de obesidade, traz com ela uma série de outras doenças que lentamente deterioram a qualidade de vida das pessoas, como o diabetes, a hipertensão, o infarto, o AVC, o Alzheimer, o Parkinson. Ninguém é obeso porque quer. Ninguém é obeso porque é preguiçoso ou porque é desleixado para comer. Na verdade, a obesidade é uma doença inflamatória e multifatorial, onde entram fatores genéticos, infecciosos, sim, infecciosos. Existem alguns tipos de infecções virais que predispõem à obesidade. Fatores alimentares, ambientais, medicamentosos e psicológicos. Todos trabalhando em conjunto, afinal, se fosse fácil tratar a obesidade, não estaríamos nessa pandemia em que vivemos nesse momento. E ao longo desses últimos 50 anos. A ciência vem se debruçando sobre esse assunto há vários anos, sempre tentando descobrir medicamentos que possam minimizar esses problemas. E vocês sabem disso. A cada ano, novos medicamentos são lançados no mercado com o intuito de tratar a obesidade. Aliás, um ramo super lucrativo e que podemos comentar sobre isso em outros vídeos. E apesar de saber que temos que atacar a raiz do problema, às vezes, no processo de tratamento, temos de lançar mão de ferramentas medicamentosas para ajudar nosso paciente a perder peso enquanto interferimos nas mudanças do seu estilo de vida e da sua alimentação. Mas, se vamos usar de tratamento medicamentoso para nos ajudar nesse processo, devemos escolher medicamentos que atuem na maior quantidade de variáveis possíveis. É aí que entra o Ozempic. Não tinha esquecido dele não. É que a gente tem que contextualizar o seu uso nesse assunto tão importante. Vamos começar a entender como esse medicamento funciona para podermos entender como ele ocasiona a perda de peso. No nosso intestino existem hormônios chamados incretinas, que são responsáveis pela manutenção do nosso equilíbrio metabólico. Uma dessas incretinas, que é produzida pelas células do final do nosso intestino, o íleo, é muito semelhante ao glucagon. O glucagon é o hormônio produzido no pâncreas, cuja função é diminuir a produção de insulina e aumentar a quantidade de açúcar no sangue. E este hormônio, parecido com o glucagon, tem um nome em inglês, que é Glucagon-like Peptide 1, GLP-1. Ele tem um efeito contrário ao glucagon, por incrível que pareça. Ele aumenta a produção da insulina pelo pâncreas, diminuindo o açúcar no sangue. E isso tem lógica, porque na hora em que o intestino recebe o alimento, as células produzem esse hormônio que vai até o pâncreas e estimula a produção da insulina, que metaboliza esse açúcar, não permitindo a hiperglicemia, o aumento do açúcar no sangue. Olha que maravilha! O intestino controlando o metabolismo do açúcar no sangue. Daí vocês já imaginarem que qualquer problema no intestino, tipo desbiose ou qualquer outro processo inflamatório, pode facilitar o desenvolvimento de diabetes e obesidade. Ou seja, o GLP-1 é um hormônio extremamente importante no controle do açúcar e sua deficiência pode ocasionar um quadro de diabetes e obesidade. O curioso é que esse medicamento foi descoberto por acaso, quando um pesquisador americano chamado John Eng estudou, há 30 anos atrás, o comportamento do veneno do monstro de Gila.
O monstro de Gila é um lagarto de mais ou menos 60 centímetros que vive no deserto de Sonoma, nos Estados Unidos, no Arizona, e que produz na sua saliva esse veneno que causa a morte dos seus oponentes, geralmente roedores, através da mordida. Quando ele morde, esse veneno penetra nesses roedores e causa a morte, causando um processo inflamatório no pâncreas, o que a gente chama de pancreatite. Esse pâncreas produz bastante insulina, o que termina causando hipoglicemia nesses roedores e eles terminam por morrer. Esse cientista então descobriu uma semelhança muito grande entre a proteína da saliva do monstro de Gila, que ele chamou de Exendina 4, e o GLP-1. Foi então que em 2005 o FDA aprovou o primeiro medicamento baseado na Exendina 4, a Exenatida, para tratar o diabetes. A partir de então, outros medicamentos começaram a surgir. A albiglutida, a dulaglutida, a liraglutida, muito conhecida por nós como Victoza e Saxenda, a lixisenatida e, finalmente, nossa estrela do dia, a semaglutida, o tão conhecido Ozempic. E qual a principal vantagem desses medicamentos similares ao GLP-1, essa incretina produzida no intestino? A grande vantagem é o seu tempo de ação. Enquanto o GLP-1 natural dura cerca de alguns minutos no corpo, quando ele é produzido, automaticamente há a produção também do DPP-4, outro hormônio intestinal, e esse DPP-4 neutraliza o GLP-1, não fazendo com que ele fique muito tempo. Já o GLP-1 artificial, ou seja, os análogos do GLP-1, eles têm um tempo de duração maior. Essa é a sua grande vantagem. Por eles terem a meia-vida muito elevada, é permitido o seu uso no tratamento, tanto do diabetes como da obesidade. Agora vocês podem me perguntar, como é que esse medicamento, o Ozempic, reduz a obesidade? Ele reduz através dos mesmos mecanismos que o GLP-1 natural. Essa é a mágica. Existem receptores de GLP-1 no sistema nervoso central, no estômago, nos intestinos, no coração, no fígado, nos rins e no pâncreas. Por isso, esse medicamento é um verdadeiro diplomata conversando com várias partes do organismo de forma a equilibrar o metabolismo dos carboidratos. Como é que ele faz isso? Número 1. Ele estimula a produção de insulina no pâncreas. À medida em que o alimento chega no intestino, o GLP-1 que está no sangue do medicamento estimula o pâncreas a produzir insulina, o que vai baixar esse açúcar imediatamente. Da mesma forma que ele estimula a produção de insulina, ele inibe a produção do glucagon, o hormônio responsável pela hiperglicemia. Ele estimula também a produção de mais células beta. Caso vocês não saibam, as células betas são as células pancreáticas que produzem a insulina. E quando ele estimula a produção de células beta, ele faz com que mais células sejam aptas a produzir insulina e mantenham a reserva pancreática. 4. O GLP-1 atua diretamente no sistema nervoso central. Isso é muito importante, porque atuando no sistema nervoso central, ele diminui o apetite, atuando no sistema de fome e saciedade. Ele aumenta a saciedade, diminuindo o apetite diretamente. Ele atua também no estômago, inibindo a secreção do ácido clorídrico e não permitindo, assim, a abertura do piloro. O piloro é uma valvulazinha que libera o alimento para o intestino e deixa o alimento mais tempo no estômago à medida em que essa válvula não é liberada. Pelo fato do estômago levar mais tempo cheio, isso diminui a secreção de grelina. Grelina é um hormônio produzido no estômago quando o estômago está vazio, que vai até o cérebro e também estimula o centro de saciedade e fome, estimulando a fome, estimulando o apetite. Ora, se o estômago está cheio, causado por esse análogo do GLP-1, a semaglutida, o Ozempic, há uma menor produção de grelina e com isso também um menor estímulo do apetite, da fome. Sem grelina, não tem fome. Por isso, os medicamentos análogos ao GLP-1 são verdadeiros diplomatas. Eles falam ao mesmo tempo com vários órgãos do corpo para controlar o açúcar e a obesidade. Mas, gente, que fique bem claro aqui, será um engano homérico se a gente pensar que isso é suficiente para perder peso. Todos
Todos os trabalhos realizados foram feitos com pessoas comendo 500 quilocalorias a menos e fazendo pelo menos 150 minutos semana de atividade física. Isso mostra que o medicamento por si só não é suficiente para a perda de peso. Você tem que atuar nos vários fatores, justamente pela obesidade ser multifatorial. Nós temos que atacá-la em todas as frentes: medicamento, atividade física, dieta, bem-estar. Tem que estar claro em nossa cabeça que nós não temos de ser emagrecido. Nós temos que emagrecer por conta própria. Não é um medicamento sozinho que vai resolver isso. E você, então, agora pode me fazer algumas perguntas. Qualquer pessoa pode usar? Não. Mulheres grávidas e mulheres que estejam amamentando não podem usar o Ozempic. Também pacientes com história de câncer da tireoide, do tipo de câncer de células medulares, que aliás é o mais raro, nunca vi nenhum caso, esses pacientes também estão contraindicados para usar o Ozempic. Agora, você pode me perguntar, e quem teve os cânceres mais comuns da tireoide, o câncer folicular, o câncer papilar, esses não há nenhuma contraindicação. Outra coisa que vocês podem me perguntar, para quem não é diabético e usa o Ozempic, pode ficar diabético? Não. Esse risco não há. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal para que nós possamos fazer mais vídeos como esse sobre medicamentos, sobre saúde, qualidade de vida, coisas que sejam importantes e coisas tão difíceis de a gente conseguir de maneira idônea e correta. Dá um like no vídeo. Se você tiver algum amigo, compartilha com os amigos para que eles possam serem informados adequadamente. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo para que nós possamos discutir. Deem sugestão de vídeos. E você, está usando o Ozempic? Já utilizou alguma vez? Perdeu quantos quilos? Teve efeito colateral? Deixa nos comentários para que nós possamos discutir. E falando nos efeitos colaterais, quais seriam os efeitos colaterais mais frequentes do Ozempic? É muito simples. Se o remédio deixa o alimento mais tempo no estômago, é possível que pessoas possam sentir náuseas e distensão abdominal, empachamento, que é um efeito colateral extremamente comum. Pessoas que já têm um refluxo gastroesofágico podem sentir um pouquinho mais de refluxo também e azia. E isso porque o medicamento aumenta a quantidade de alimento por mais tempo no estômago e isso facilita que o estômago cheio permita que haja o refluxo e permita que haja essa distensão abdominal. E justamente por ele estar mais cheio, ele vai inibir a produção de grelina, que diminui o apetite, e menos alimento indo para o estômago também não permite que aconteçam picos de insulina. E à medida que a insulina vai aumentando, porque o alimento está indo para o intestino, esse mesmo medicamento aumenta a produção da insulina de maneira homogênea, não causando esses picos e mantendo os níveis glicêmicos adequados. Outro efeito colateral é a diarreia e que as pessoas se queixam bastante é a moleza no corpo, a dinamia. Algumas pessoas começam a usar o Ozempic, ficam meio sem ânimo para muita coisa, mas isso é passageiro e com o continuar do tratamento desaparece definitivamente. Agora presta atenção, existem dois efeitos adversos que são mais temíveis, que são a pancreatite e o câncer de células medulares da tireoide. Esse, como eu disse, é extremamente raro. Preste atenção no seguinte, você deve ficar atento a náuseas, vômitos e dor na parte superior do abdômen durante o uso do Ozempic. No início do tratamento é muito comum, você está tratando com Ozempic, vai ter náusea, pode ter um pouco de vômito, mas isso passa com o tempo. Se depois de ter passado, você já está durante o tratamento e perceber que começou a aparecer dor aqui na parte superior do abdômen e além disso começou a ficar nauseado, você tem que procurar um médico imediatamente. Você pode ter um quadro de pancreatite e esse médico precisa medir as enzimas pancreáticas. Seu médico vai pedir a amilase, a lipase, além de fazer uma ultrassonografia do abdômen superior. Se diagnosticado pancreatite, o medicamento deve ser suspenso imediatamente. Geralmente, os sintomas tendem a desaparecer com a interrupção do tratamento. Quem tem indicação de usar esse medicamento? Qualquer pessoa acima de 18 anos e que esteja com IMC acima de 25. E não esteja, evidentemente, no grupo das contraindicações
mencionadas anteriormente. O tratamento deve ser indicado com a dose de 0,25 mg uma vez por semana por 4 semanas consecutivas. Na 5ª semana, você deve aumentar para 0,5 mg, ou seja, dobrar a dose por semana, por mais 4 semanas, ou seja, por mais um mês. E na 9ª semana, ou seja, no início do 3º mês em diante, você deverá manter a dose de 1 mg por semana. Existem 2 apresentações. Existe uma caixa de 0,5 mg com 1,5 ml do medicamento, uma caixa vermelha. E existe uma caixa de 1 mg com 3 ml do medicamento, já é uma caixa azul. O que eu recomendo? Eu recomendo que você compre a caixa de 1 mg, a azul, com 3 ml, e faça a contagem dos cliques. Isso por quê? Esse medicamento é um medicamento bastante caro. E na hora que você usa a caixa vermelha de 0,25 e 0,5 mg, esse medicamento tem um preço muito semelhante ao de 1 mg, porém a quantidade é a metade da dose. Então é muito melhor você comprar o de 1 mg, que tem um dobro da dose, e ao invés de você rodar os cliques nas medidas que tem na injeçãozinha de 0,25 e 0,5, você conta os cliques na injeçãozinha de 1 mg. Com isso você vai terminar economizando um pouco mais de dinheiro. Eu vou explicar como isso funciona. Aqui nós temos a injeçãozinha e nesse visor que você vê aqui tem os números 0, eu vou rodando aqui, 0,25 e eu rodo aqui 0,5. Fica fácil. No início você bota 0, aí você bota 0,25 e aplica no paciente, aplica em você. Uma vez por semana, 4 semanas consecutivas. No segundo mês, toda vez que você aperta, ele zera. Você passa no segundo mês para 0,5, passa para 0,5 e faz a aplicação em você também. Essa aplicação é uma vez por semana, por mais 4 semanas. Só que você, quando chega a 0,5, você simplesmente não consegue rodar mais. 0,5 é o máximo que você consegue. Então você não consegue avançar. Quando você compra o medicamento azul de 3 ml, 1 mg, você consegue chegar até 1 mg. Então como é que eu recomendo? Que você faça como cliques. Dessa seguinte forma. Você conta 19 cliques e aplica na primeira semana. Na segunda semana, você conta mais 19 cliques e aplica. Na terceira e quarta, da mesma forma. Da quinta em diante, você vai contar 37 cliques. Lembrando que é na ampola azul, na caixinha azul de 1 mg, você vai contar 37 cliques. E esses 37 cliques equivalem a 0,5 mg. 37 cliques, uma vez por semana, por 4 semanas. No terceiro mês, você vai contar 73 cliques, que nessa injeçãozinha azul vai chegar a 1 mg. E vai ser 1 mg, 73 cliques por semana, por 4 semanas consecutivas. E a partir daí, você mantém com 73 cliques. Essa é a forma que você vai conseguir economizar um pouco mais, ao invés de no primeiro e segundo mês, você usar a caixinha vermelha de 1,5 ml de 0,5 mg. Agora, tem uma alternativa para quem não aceita medicamento injetável, mesmo com essa seringuinha pequenininha, de jeito nenhum, que o laboratório lançou o Rybelsus, que é a mesma semaglutida, só que de uso oral. Nesse caso, você pode usar um comprimido diário por 30 dias na dose menor, que é de 3 mg. No outro mês, você compra uma segunda caixa, só que agora com a dose de 7 mg, e você vai usar por mais 30 dias, de manhã cedo, em jejum, 1 hora antes das refeições, de preferência sem associar com medicamento algum e tomando com água, também por mais um mês. E além disso, você vai usar no terceiro mês o Rybelsus de 14 mg. Infelizmente, o Rybelsus só está indicado em bula para tratamento do diabetes tipo 2. Portanto, não deve ser ainda usado para perda de peso. Mas eu acho que isso é só uma questão de tempo. Eles estão ajustando as doses para a dose do Rybelsus
se equivaler à dose da semaglutida subcutânea. O que vem se observando, entretanto, é que por ser uma dose menor, os efeitos no emagrecimento também são menores no Rybelsus do que no Ozempic. Mas, para quem precisa perder menos peso, talvez seja um caminho. Ou para aquelas pessoas que usavam Ozempic e já atingiram o peso ideal. A dosagem, então, pode ser mantida com o uso do Rybelsus oral. Os efeitos mais proeminentes na perda de peso da semaglutida só são alcançados na dose de 2,4 mg. Isso é o que os trabalhos vêm mostrando. Entretanto, o Ozempic tem a dose superior de 1 mg, então você não consegue aumentar mais o Ozempic do que 1 mg, a não ser que você faça 2 aplicações. Nos Estados Unidos já foi liberado pelo FDA o Wegovy, que é exatamente igual à semaglutida, ao Ozempic. Na verdade, é a semaglutida exatamente igual ao Ozempic, mas sua caneta permite que você chegue a 1,7 e até 2,4 subcutâneos por semana, aumentando assim a chance de você ter bons resultados na perda de peso. Pessoal, coloca nos comentários as dúvidas, as experiências que vocês tiveram usando o Ozempic, os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse nesse canal. E, por favor, não esqueçam de dar seu like e se inscrevam no canal. Isso vai me ajudar muito a produzir outros vídeos. Meu muito obrigado a todos. Um grande abraço.